estarei ministrando no culto da manhã. Então, você não pode perder, se preparar essa semana para tomar a ceia. E nós temos uma preparação. Essa semana é uma semana de oração. Amanhã cedo, 6 horas da manhã, acontecerá a oração aqui no prédio da igreja. Os pastores estarão aqui orando, terão um tempo de oração, 6 horas até 7 horas aproximadamente. Venha, jejue essa semana. Se você pode jejuar, jejue. Com certeza será uma semana de bênção nas nossas vidas. Amém? Com relação ao Marketplace que acontecerá em Curitiba, esse último aviso, essa última chamada que passou aí, eu quero deixar um QR Code. Estou formando um grupo que algumas pessoas estão me pedindo informações, pedindo aos pastores. Então, eu resolvi criar um grupo de WhatsApp e lá nesse grupo eu vou dar maiores informações daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já tem. Tá aí? Você só pode mirar sua câmera aqui, você que tem interesse, e aí ele vai te jogar dentro de um grupo de WhatsApp. E aí nós vamos marcar uma reunião, mas uma reunião online, porque a vida de empreendedor é muito corrida, né? E a minha também é muito corrida. Então nós vamos marcar uma reunião online, vamos por uma plataforma, ou Zoom, ou Meet, alguma plataforma. Lá a gente vai conversar sobre isso. E nós faremos a reunião, dando os detalhes de como será, valores, o que está incluso, o que não está incluso, como é que é e tal, tá bom? Então, você que tem interesse, já mira sua câmera aí para frente aí, e você já vai estar dentro do nosso grupo de WhatsApp para isso. Abra sua Bíblia comigo agora em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Juízes, capítulo de número 11. O texto diz assim no versículo 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança na nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês?
E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Verso 30. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite. Chegando a Abel-Queramim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Tua palavra, por si só, ela liberta, ela transforma e ela faz o que lhe apraz quando saída da sua boca e lida e ouvida. Mas eu te peço que, por misericórdia, o Senhor me acrescente graça aos teus olhos, unção para ministrar essa palavra. Em nome de Jesus, traz libertação e cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Eu quero continuar falando com vocês sobre esse tema, a ferida da rejeição. Domingo passado nós falamos sobre os males que uma pessoa que sofre, que é vítima de uma ferida de rejeição, como a vida conspira contra ela, como a sua vida é bloqueada, como ela não consegue avançar, como ela não consegue prosperar. E quando eu digo prosperar, no significado literal da palavra, que no hebraico prosperar é avançar. Essa pessoa não avança. E aqui nós temos um caso típico de uma pessoa que vivia debaixo desse peso, desse jugo, desse fardo, dessa ferida de rejeição. Ele foi rejeitado dentro de casa pela sua própria família. O texto diz que seu nome era Jefté. Ele era um guerreiro valente, porém, filho de uma prostituta. É o que está no versículo 1. Seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade lhe deu outros filhos. E ele não era muito aceito dentro de casa, a ponto de, num conflito, ele sair de casa, ser expulso, fugir e ir em direção à terra de Tobi. E lá, ele se fez líder. Mas ele não se fez líder de uma cidade. Ele se fez líder de um grupo.
de um grupo de pessoas cujo texto diz: homens vadios. Talvez uma tradução vai dizer rebeldes. No português do dia de hoje, gente que não valia nada. Ele se fez líder desse povo. Mas é justamente isso que acontece com uma pessoa que tem uma ferida de rejeição. Eles se atraem. Interessante, eu vejo isso assim de uma maneira muito clara. As pessoas que têm uma ferida, elas se identificam uma com as outras e formam um grupinho, formam uma panelinha. Gente ferida, gente machucada, mas que um lambe a ferida do outro. Jefté, ele tem uma ferida de rejeição, uma ferida grande. Eu fico imaginando o que não passava na cabeça dele com relação à sua família. Ele foi embora, não deu para viver em harmonia dentro de casa. Ele não se sentia parte da família. Ele foi embora. Passado um tempo, houve um conflito de nações. E um povo, o povo dele, o povo da família dele, foi atrás dele e disse: nós estamos em aflito, e você poderia nos liderar, você poderia juntar os seus homens e nos defender, e ir para a batalha conosco, ir para a guerra conosco. E ele então faz uma proposta: bom, vou, com uma condição. Se nós vencermos, eu posso ser o chefe de vocês, eu posso governar vocês. Uma maneira de tentar dar a volta por cima, de quem saiu por baixo, voltar por cima. E eles concordam então. Quando ele sai para a batalha, ele faz um voto com Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar, o primeiro que sair da minha casa em minha direção, eu te oferecerei em holocausto. Holocausto, quando se fazia o holocausto de um novilho, de um carneiro, era uma situação de morte. Matava e oferecia. E assim ele foi para a batalha. Só que ele não esperava que, ao voltar da batalha, a primeira pessoa que saísse da casa, de fora da casa dele, fosse a sua filha única. Irmãos, esse texto ele tem tanto a nos ensinar. Sabe, eu percebo que a rejeição, ela é como uma árvore. Uma árvore que dá fruto, e maus frutos. Mas a ferida da rejeição, ela não começa como uma árvore. Ela começa como uma semente. Uma semente de rejeição. E uma semente, antes de se tornar uma árvore, primeiro ela cria raízes. Ela se aprofunda no solo. E as suas raízes, uma vez fortificadas, então elas crescem para cima. Primeiro é para baixo, depois para cima. E aí então ela se torna uma árvore e começa então a produzir frutos. A partir daí, a vida dessa pessoa é uma vida enraizada, mas enraizada na rejeição. E aquilo que você estiver enraizado determinará o fruto em sua vida. Por isso, alguns dias atrás, eu preguei muito sobre enraizado. Aonde estão as suas raízes? Porque as suas raízes farão você produzir frutos. E os frutos serão de acordo com a raiz. E se você estiver enraizado na rejeição, no abuso, na vergonha, na culpa,
você não colherá bons frutos na vida. Talvez você nunca experimentou o que Jefté experimentou. Talvez você nunca se sentiu rejeitado por uma ferida que te abriram. Não há, se procure. Não, meu pai foi muito legal, minha mãe, meus irmãos. Talvez não aconteceu nada que viesse provocar um trauma. Mas algum dia na sua vida, você se rejeitou. A forma como você olhou para uma situação e fez leitura daquilo, fez com que você crescesse com uma raiz de rejeição. Às vezes acontece muito na família. Vem o filho mais velho e toda a atenção é para ele. E depois a mãe se engravida de uma outra criança e essa criança toma o colo do mais velho. E sem perceber, o mais velho se sente rejeitado. É um caso comum. Acontece essa situação. Mas existem outras formas. Às vezes a forma de você fazer uma leitura da vida, a forma de você ver, analisar, te faz sentir rejeitado. Por exemplo, um pai que não tem muito tempo para o filho, ou para os filhos, e um dia chega estressado em casa, e tem os seus 2 filhos, estão na sala, e o pai entra, não cumprimenta ninguém, passa direto para o quarto, vai direto para tomar um banho. Para um filho, nossa, meu pai hoje está cansado, hein? Teve um dia de problema. Mas para o outro, meu pai não me cumprimentou, não fez caso de mim, nem na minha cara olhou. Não é a primeira vez que isso acontece. A pior rejeição não é a que os outros te rejeitam, mas é quando você rejeita a si mesmo. E eu não me canso de falar nesse púlpito. Nenhum povo na face da terra tem mais poder de ressignificar as coisas, as situações, os fatos, do que o povo de Deus, do que nós, do que aqueles que de fato vivem a palavra, de fato usam desse livro. Não tem. Por que eu digo isso? Porque a forma como nós vemos o mundo, nós filtramos o mundo pela ótica daquilo que nós acreditamos, pelas nossas crenças. E se nós cremos na palavra, nós vamos filtrar a vida pelas lentes da Bíblia. E quando você filtra a vida pelas lentes da Bíblia, a vida fica mais leve. Se as coisas não saíram como você gostaria que saísse, e se você é alguém que lê e crê na palavra, e alguém diz, olha, deu tudo errado para você, o que você responde? É porque não foi essa a vontade de Deus. Deus é soberano, Deus tem o controle. Se não aconteceu, é porque Ele tem algo que eu não conheço, mas Ele sabe. Se você vive esse livro, se você vive a palavra, as coisas não saíram bem, você olha para a situação e diz, tudo bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ponto. Deus tem um propósito. Ou, na pior das hipóteses, foi uma agressão, a situação foi tensa. Você pode dizer, isso aí que eu estou vivendo, é Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, ordens espirituais da maldade, esse mundo tenebroso. Quem está entendendo? Quando você filtra a vida, quando você filtra as circunstâncias, quando você olha pelas lentes da palavra, a vida, ela se torna mais leve.
Pastor, mas eu fui extremamente humilhado. A Bíblia diz que quando eu sou humilhado, eu serei exaltado. Quando penso que sou fraco, aí então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gente, leia Abacuque, medite em Abacuque, você vai ver o tempo todo, você vai ver os 2 primeiros capítulos de crise, até que sobe a fortaleza e começa a orar, de repente ele ressignifica tudo, a ponto de dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia, eu me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Agora, quando você não tem a palavra, quando você tem, é tudo que acontece, é entre você e Deus, porque quem vive a palavra, ele não vive a palavra só aqui dentro, ele vive a palavra no casamento, ele vive a palavra nos negócios, nas compras, nas vendas, nas negociações, no todo, no seu dia a dia, na sua vida profissional. Ele não separa, e não tem como separar. Nessa casinha aqui é a vida espiritual, é quando eu estou lá dentro da igreja. Agora, no meu casamento não, aqui é outra coisa. Na minha vida profissional não, negócios à parte. Tem jeito de separar isso? Não tem. Mesmo porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Quem é mentiroso lá fora é mentiroso aqui dentro. Quem é enganador lá fora é enganador aqui dentro. Não tem como separar. Quando você não pratica a palavra, você não vive a palavra, então você passa a filtrar a vida pelas lentes dos seus sentimentos. Ah, aconteceu isso porque não gostam de mim. Não, aconteceu isso porque fulano me odeia. Eu também odeio ele. Não, me humilharam. Não, isso aí é perseguição. Estão me perseguindo. Sabe, tudo fica entre você e a pessoa, entre você e as pessoas. Então a sua vida é um conflito o tempo todo com gente. Não, bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. E a vida se torna peso. A vida se torna muito pesada. Por quê? Porque você não tem a palavra, você não lê pelas lentes da palavra, você não vê o mundo pelas lentes da palavra, você não filtra pela palavra, e aí sabe o que acontece com você? Não, a culpa é de fulano, se eu estou desse jeito, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, você o tempo todo está culpando alguém, e noutra hipótese, você culpa a si mesmo, e se faz de vítima, e diz, a culpa é minha, porque eu sou um coitado, porque eu não sei o que, porque eu vim de uma família muito simples, muito pobre, ou por causa da minha cor, por causa de meu sexo, por causa... Sabe, quando você filtra o mundo pelas lentes do mundo, a vida se torna pesada. E quem tem essa ferida de rejeição, o tempo todo ele está lutando dessa forma. Jefté sai de casa. Versículo 3. Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ele fugiu. Ele fugiu. Sabe, é isso que acontece quando você se sente rejeitado. A primeira coisa que lhe é roubada é o senso de pertencimento. Eu sou filho, eu sou irmão, mas eu não pertenço àquela família. Eu não pertenço àquela casa. Eu não pertenço àquelas pessoas. Você não se sente pertencente àquela família. Você é da família, mas não se sente pertencente a ela. Você não sente que não pertence a ela. Eu não pertenço àquela casa. Eu não pertenço àquela célula. Não, eu vou naquela igreja, mas eu não pertenço àquela igreja. Você não fala isso, mas você vive como se assim fosse.
Sabe, esse homem, ele sai porque ele não pertence. E aí eles falam, é um patinho fora d'água. Porque você está num trabalho, você trabalha numa empresa, você ganha o seu salário ali, você dá a sua vida ali, mas você não sente que pertence àquele lugar. Você não pertence àquele ambiente de trabalho. E essa questão do pertencimento, ela é muito forte. Se isso for agravando, vai chegar um momento que você fala assim, eu não pertenço mais a essa vida, não faz sentido viver. Eu vou acabar com a minha vida. Eu vou me suicidar, vou me matar. Sabe, o problema de não se sentir pertencente é que você não tem referência. Quando você não pertence, você não tem sentido, você se sente inseguro, você não tem norte. Existem duas palavras que elas parecem, mas elas não são iguais: solidão e solitude. Quando eu me afasto, quando eu separo um tempo para orar, eu estou em solitude. Quando eu me retiro, eu estou em solitude. Eu quero me retirar, eu quero sair da cidade, vou para o campo, vou para um sítio, vou para a beira de um rio, vou para o alto de uma montanha, vou para o meio de um vale, vou para o meio, eu não sei, eu vou sair do meio do povo. Porque eu preciso orar. Eu preciso ouvir de Deus. Eu preciso ter uma conversa comigo. Eu preciso olhar para dentro de mim. O nome disso é solitude. Você se afasta, mas você pertence. Eu não estou lá, mas eu pertenço. A solidão não. A solidão, as pessoas se afastam, se isolam, porque elas sentem que não pertence. Ninguém gosta de mim, minha família não me aceita, no meu trabalho eu sei que se eles pudessem eles acabavam comigo lá. A pessoa vive com essa mania de perseguição na cabeça dele. Não, o pastor prega lá, mas ele fica dando indireta para mim. Ele tem essa mania de perseguição. Ele não se sente, às vezes ele pode estar até rodeado de pessoas, mas ele não tem senso de pertencimento. A solitude não. Eu posso estar sozinho, eu posso estar lá no alto da montanha, ou num vale, ou distante, num deserto, num lugar onde não tem ninguém. Eu estou sozinho, mas eu pertenço. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Espírito Santo que habita em mim. Eu tenho uma igreja, eu faço parte de um corpo, eu tenho uma família. Você já parou para pensar quantas coisas você pertence? Eu pertenço a uma família, eu pertenço a um casamento, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um líder de célula, eu tenho um trabalho, as pessoas ali me amam, eu tenho amigos. Senso de pertencimento. Jefté perdeu. E quando ele perdeu, a vontade dele é de sumir. É isso que gente que sente que não pertence tem. Toda vez que você não tem senso de pertencimento, você diz, minha vontade é de sumir no mundo. Sumir, desaparecer. Como que se você não tivesse conexão com nada, preso a nada, ligado a nada. Jefté, então, ele vai. A ferida da rejeição em Jefté, ela faz ele perder o senso de pertencimento. E quando você tem essa ferida, você não se sente pertencente. Você é um filho de um pai, de uma mãe, mas não se sente filho. Você é marido ou é esposa, mas não se sente casado, não se sente marido, não se sente esposa. E quando nós sentimos que não pertencemos, então nós não criamos raízes. E quem não tem raiz,
se torna um colecionador de entradas e saídas mal sucedidas. Tem gente que coleciona entrada e saída mal sucedida. Entrada e saída de relacionamento. Entrei num relacionamento, saí mal. Entrei numa empresa, saí péssimo. Participei de uma igreja, briguei com todo mundo lá. Participei de uma célula, briguei com o líder. A pessoa vai se tornando um colecionador de entradas e saídas mal sucedidas. Por quê? Porque não tem senso de pertencimento. Porque traz consigo dentro uma ferida de rejeição. E a ferida da rejeição, ela gera esse sentimento de não ser aceito, de não pertencer, de não ter valor. E isso impede o destino. Jesus, estando nesse mundo, sendo rejeitado o tempo todo, ele não permitiu ser ferido pela rejeição, porque ele sabia de onde ele veio. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O tempo todo ele falava, João, o Evangelho de João fala o tempo todo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Ou seja, pertence. Toda vara que está em mim não dá fruto, é cortada. Sem mim nada podeis fazer. É a ideia do pertencimento. Paulo, eu gosto muito quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele mostra justamente quem tem esse centro de pertencimento, porque ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque a nossa força não está nesse mundo, a nossa força está no Senhor. Por isso ele diz lá em Filipenses: eu sei passar necessidade, eu sei passar por privações, eu sei ter fartura, eu sei passar por tudo isso. E ele cita uma série de coisas, e lá na frente ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque eu sei ter e sei não ter. Porque tudo isso para mim eu refolgo como escória, como estrume, o que ele fala, para que eu possa ganhar a Cristo. Ou seja, eu não estou sozinho, eu pertenço. Eu pertenço. Como é que anda isso dentro de você? Como é que anda esse senso de pertencimento dentro de você? Você sente que pertence? Como é que isso está trabalhado dentro de você? Ou você tem dias que diz: quer saber de uma coisa? Se eu morrer hoje, aqui em casa, ninguém vai sentir minha falta. Se você é esse tipo de gente que pensa assim, é porque o seu pertencimento está fraco. Você não tem isso dentro de você. Você precisa trabalhar isso. Jefté tinha essa ferida. E quem tem essa ferida, ele tem que compensar. E a forma dele compensar, talvez fosse a síndrome do super-herói. De achar que ele era o cara que ia resolver tudo. E aí ele passava essa imagem. Se ele não passasse essa imagem, eles não o procurariam. Eles o procuraram, por quê? Porque ele passava a imagem de um homem forte, de um homem destemido, de um homem valente. O texto diz, começa dizendo: Jefté era um guerreiro valente. Mas descompensa, sua mãe era prostituta. Por que eles procuraram Jefté, se já o tinham rejeitado? É porque ele passava essa imagem. Sabe, a pessoa com a ferida da rejeição, ela sofre muito com a autocrítica. Ela se critica o tempo todo, porque ela se cobra muito para passar uma imagem de perfeição. Talvez alguma irmãzinha aí está assim: olha,
encontrei um homem perfeito agora, achei a felicidade. Se você encontrou um homem perfeito, chuta que é laço. Não existe. Não tem. Não tem. Eu tenho medo de pessoas perfeitas. Eu tenho medo de pessoas impecáveis. Eu tenho um pé atrás com essas pessoas que passam e arrotam santidade. E quando eu digo santidade, eu não me refiro no sentido da palavra, que santidade é um processo. Mas aqueles que acham que alcançaram. E todo excesso esconde uma falta. Aprendam isso. Todo excesso esconde uma falta. Gente que é extremista demais. Eu não sei se falar extremista já é muito, e ainda demais, né? Acho que tome cuidado, porque aquilo é para esconder uma falta. E pessoas com essa ferida, elas querem passar essa imagem, a imagem de perfeição, de que é superior, se elogia muito, se autoelogia, se autoengrandece, se autoglorifica. Aí alguém diz, ele é muito arrogante. Talvez. Mas não será uma ferida de rejeição? Que ele precisa estar o tempo todo se colocando assim para ser aceito? Porque é assim que funciona. O oposto da rejeição é a aceitação. Então, se eu me sinto rejeitado, eu preciso ser aceito. E como eu preciso ser aceito, então eu começo a criar uma imagem, um personagem. Eu começo a trazer uma imagem de ser superior, de ser o melhor. Para quê? Simplesmente para ser aceito. Geralmente esse tipo de gente tem dificuldade de assumir erro. Não assume erro. E quando não assume erro, o que acontece? A culpa é de alguém. Ou se não tem ninguém para eu culpar, então ainda me resta uma saída: justificar. Agora eu fico pensando, essa vida a dois. Você viver com uma pessoa assim o tempo todo. Uma pessoa que o tempo todo não erra, é você que errou. Se as coisas não estão bem, a culpa é sua. O tempo todo numa relação falando isso, fazendo o outro se sentir um lixo pelos erros dele. Não, se eu sou assim, a culpa é sua. Se nós estamos nessa situação no nosso casamento, a culpa é sua. Porque foi você que começou, foi você que não se cuidou, foi você que não foi para a academia, foi você que não fez a dieta, foi você que... Até onde? Isso é um relacionamento tóxico, no qual você faz o outro se sentir um lixo, para você se sentir o bambambam. É sério isso. Jefté poderia ter voltado atrás no voto que ele fez, mas ele não voltou atrás, ele sacrificou a filha. Quando você tem uma ferida de rejeição, na busca de tentar ser aceito, você se fecha num personagem e passa a usar máscaras. Eu ouvi de uma vez de um pastor que um presbítero da igreja dele faleceu. Eles estavam no velório e de repente o pastor deu uma palavra. Isso era um homem de Deus, era um exemplo de obreiro, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de marido, um exemplo de pai. Daí a viúva que estava sentada do lado do caixão cutuca o filho e fala: meu filho, levanta e olha mesmo.
se é o seu pai que está deitado aí dentro, ou se nós viemos para o velório errado. Por quê? Porque vivia um personagem. Vem xingando a família até a porta da igreja, os palavrões mais torpes, porque um atrasou, porque o outro não sei o quê, e quando chega e vem aquela confusão dentro do carro, mas quando coloca o pé na porta da igreja, paz do Senhor Jesus. Ia dar até uma rajada de língua estranha para o personagem ficar assim mais legal, né? Porque aí você gera aquele negócio assim de espiritualidade, né? Sabe, irmãos, essas coisas, elas precisam ser muito bem trabalhadas. Porque senão, você começa a viver um personagem, você começa a usar máscara. Uma máscara de muito bonzinho. Sabe, tem gente que vive assim, sabe? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, fulano frequenta a sua igreja? Eu falei: frequenta. Nossa, pastor, aquele cara é muito importante, né? Eu falei: é, muito. Jesus morreu por ele, derramou o sangue na cruz, ele foi comprado por um alto preço. Não estou falando disso não, é porque ele estava numa reunião comigo e falou que tinha que sair rápido, porque um helicóptero ia descer no campo do Formiga para buscar ele. Eu falei: só se for preso. Ou se não, aconteceu um acidente gravíssimo, vai que fizeram um plano de saúde, a Unimed vem cá buscá-lo. Não, mas que isso? Não, estou te falando. Não, nós não estamos conversando da mesma pessoa. Aí nós fomos ver, sabe, a pessoa passava uma imagem assim de ser um mega, ultra, bilionário. Para quê? Você pergunta, para quê? Para ser aceito. Porque quando eu vou conversar com o gerente do banco, então eu preciso maquiar ali a minha vida, tentar mostrar para eu ser aceito. E não é só, estou falando do banco, mas no dia a dia da vida, com as pessoas. Sabe, a pessoa tenta, ela fala coisa que não tem nada a ver para ser aceito, e ele finge que está tudo bem. Às vezes, como o Jefté, resolve o problema de todo mundo, é muito forte, mas no fundo você sabe que você não é aquilo que você passa para as pessoas, e no fundo você sabe que as coisas não estão bem com você, mas como você precisa manter a aparência para ser aceito, a ferida vai se tornando cada vez maior. E o problema da ferida se tornar cada vez maior é que você vai sangrar em cima de quem não te feriu. No caso de Jefté, ele sacrificou a filha. Foi ferido pelo pai, mas sangrou em cima da filha. A minha pergunta hoje é: em cima de quem que você tem sangrado? Do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa? De quem? De quem? Sabe, Jefté, o que ele mais odiava no pai dele, e isso é incrível, porque talvez ele dizia assim: um dia eu vou casar, vou ter uma esposa, vou ter filhos, e não serei para os meus filhos aquilo que o meu pai foi por mim. Mas o processo se repete. Da mesma forma que o pai o sacrificou diante dos seus irmãos, sendo omisso, quando eles se rebelam contra ele e tentam expulsá-lo de casa, ele sacrifica a filha. Essa é uma máxima. O problema da ferida maior é que quanto maior é a ferida, você vai sangrar em cima de quem não te feriu. Na psicologia eles chamam isso de deslocamento de dor. A filha que tem um problema com o pai e não resolve, desloca o problema para o marido. O filho que tem um problema com a mãe e não resolve, ele desloca o problema para a esposa. A
ferida da rejeição, ela faz você deslocar problema. É muito simples. Pessoa que foi ferida por uma autoridade, por um pai abusivo, um pai que tinha abuso de poder, espancador. É comum essa pessoa atrair esse tipo de gente para a vida dele. Por mais que ele não queira. Não, um dia eu vou me casar, vou ser um pai e não serei como meu pai foi para mim. Se a ferida estiver ali, se aquilo não tivesse sido curado, confessado diante de Deus e liberto daquilo, o filme vai se repetir. É o caso da filha que era espancada pelo pai, abusada pelo pai, e de repente ela diz: um dia eu vou me casar e eu vou ter uma família como eu nunca tive. E daí a menina vem para a igreja e alguém diz: olha, tem um moço aqui, um menino de Deus, moço trabalhador, estudioso, um moço extremamente educado, servo de Deus, bonito rapaz. Não rolou química. De repente aparece um tranca-rua, um vagabundo sem vergonha, complicado, envolvido com tudo que não presta. Nossa, é o homem da minha vida. Mas olha lá, filho, o cara é isso. Não, mas eu vou orar e Jesus vai mudar ele. Sabe qual que é o maior erro da cabeça da mulher quando ela casa? Ela pensa assim: não, eu vou casar e vou mudá-lo. Sabe qual que é o maior erro do homem? Ele fala assim: eu vou casar e ela nunca vai mudar. Acontece o oposto na vida dos dois. Sabe, eu e você precisamos tomar muito cuidado com essas feridas da nossa alma, no nosso coração, porque a gente acaba traindo aquilo, e de repente aquela moça se envolve com aquele rapaz, e daí a pouco está sofrendo. O mesmo filme que ela sofreu dentro de casa com o pai, agora ela sofre com o marido. Parece que existe essa questão da ferida atrai. Por isso que Jefté reuniu um bando de gente igual ele, porque havia uma ferida não resolvida ali. Isso Jefté faz. E aí a gente fica perguntando: mas por que usar essas máscaras? Por quê? Porque é mais fácil fingir do que assumir responsabilidade. Porque é mais fácil dar respostas automáticas do que ouvir algumas verdades que precisamos ouvir, do que falar das suas dores, abrir o seu coração e confessar suas falhas, suas fraquezas. Talvez faz você pensar assim: se eu falar quem realmente eu sou, eles vão me rejeitar. O grupo vai me rejeitar, a igreja vai me rejeitar, minha célula vai me rejeitar. Deixa eu te falar uma coisa: se a sua igreja te rejeitar, se a sua célula te rejeitar por causa das suas falhas, dê glória a Deus, porque essa igreja não era digna de você, porque isso aqui não é lugar de gente perfeita. Isso aqui não é. Se falasse com que a igreja mais parece, algumas parecem com fórum, porque é julgamento o dia inteiro. Mas na ótica de Deus, a igreja deveria se parecer com um hospital, porque todos nós precisamos ser curados. Todos, me incluo, todos nós precisamos da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas, para nos ajudar. A Bíblia diz lá em Tiago que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para sararmos. Eu confesso pecado para Deus para ser perdoado, mas para o meu irmão para ser sarado. Vamos avançar um pouco nessa palavra. E Jefté agora ele sai, tomou uma decisão: nunca mais volto. Mas de repente surgiu uma proposta que ele ficou balançado. Ele falou: não sei se eu volto, se eu fico. Ele ficou fragmentado, porque a ferida da rejeição, ela tem essa característica de fragmentar.
A pessoa se fragmenta. Ela não sabe discernir quem é amigo e quem não é. Porque uma pessoa ferida de rejeição, ela afasta os amigos, porque os amigos falam a verdade. Os amigos chegam e falam: ei, você precisa melhorar, você precisa mudar esse comportamento, você precisa parar de ser assim. Ninguém está te suportando mais, sua esposa não vai aguentar isso, seus filhos não vão aguentar isso, você vai ser demitido. Esse tipo de gente eles afastam, porque eles querem gente que, cara, você é 10. Olha a vida de Saul, gente. Ele afastou todas as pessoas que lhe confrontava e se cercou de bajuladores e caiu. A pessoa ela não entende, sabe? Ela começa a desenvolver algumas defesas, defesas muitas vezes de agressividade, como animais. Às vezes, a gente está lá na roça, né, e vai mexer com os bichos lá, e a vaca está doente, a bezerra está doente, caiu no buraco, você vai tirar do buraco, ela quer te dar uma chifrada. Fala: que isso, filho? Você está entendendo? Não, estou tentando te ajudar. Eu lembro quando eu era garoto ainda, eu fui ajudar a tirar uma vaca que atolou no rio. Pior coisa que eu fiz para a minha vida, quando ela saiu do atoleiro, ela saiu correndo atrás de mim. Falei: mas será que ela não entendeu que eu estava ajudando? Mas é assim que o ferido fica. Ele desenvolve esse mecanismo de defesa, de agressividade, e às vezes sai gritando. Outrora se cala, se fecha, se isola, não conversa com ninguém. Ao contrário de Jefté, às vezes desenvolve um sentimento de nulidade. E o que é nulidade? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sou bom em nada, eu não sou feliz na minha vida, eu não sou feliz na minha vida profissional, eu não sou feliz na minha vida sentimental, sabe? Eu sou um zero à esquerda. E com isso, vivemos como derrotados. E aí não tem outro caminho. Vamos fugir, vamos sumir para a terra de Tobi. Essa vontade de sumir é porque não se sente amado, porque não se sente aceito, porque não se sente pertencente, porque a mente fica fragmentada, ela fica repartida. Uma hora você está bem, outra hora você não está bem, uma hora você sente vontade de mudar tudo isso, outra hora você sente um desânimo e que não vai conseguir. A pessoa fragmentada, ela não tem identidade. Ela não sabe o que quer, ela não sabe quem ela é. E se você não sabe quem você quer se tornar, com certeza você se tornará alguém que você nunca quis ser. Se você não sabe que vida você quer viver, você viverá a vida que outra pessoa quer que você viva. Quando Deus pergunta para Adão lá no Éden: onde estás? Não é porque Deus não sabia, ou porque Deus não soubesse onde Adão estava, mas Ele queria que Adão soubesse onde ele, Adão, estava na vida. E muitas vezes você culpa Deus pela vida que você tem, mas no fundo você também não sabe que vida você quer ter, porque sua mente está fragmentada, sua vontade está fragmentada. E quando você fica assim, você começa a buscar o apoio de fora, a validação externa, o que estão falando de mim, o que vão falar. Quando você não tem identidade, você se preocupa demais com a opinião externa. E nós precisamos tomar muito cuidado com a opinião externa, porque aquilo que ouvimos de pessoas que não estão alicerçadas nessa palavra, muitas vezes os conselhos e as críticas que ouvimos vêm carregada de ferida. Gente ferida. Ele fala de acordo com a rejeição dele. Ele fala de acordo com a ferida dele. Imagina você, se você morasse lá no Éden e você conhece o Caim. Você vou pedir um conselho para o Caim. Que conselho que Caim tem para te dar? Me conta. Você conhece a história de Abel e Caim?
Que conselho Caim tem para te dar? Ele vai te dar um conselho baseado na ferida dele. Gente de baixa estima vai te dar um conselho baseado na baixa estima dela. Quem lembra do Hard, do Lipe? Vai pedir conselho para esse cara? Sabe o que ele vai te dizer? Ó céus, ó vida, não vai dar certo. Eu já sabia, Lipe. Eu já sabia. Você já assistiu esse desenho, né? Ou eu fui muito lá? Fui? Fala sério. Fala sério. Eu fui muito lá atrás. Você conhece esse desenho aí? Não? Deixa eu mudar essa imagem aqui. Esquece. Os quarentão aí entendeu o que eu estou falando. Quem que é o personagem hoje aí que... Ó céus, ó vida. Não, eu acho que esse cara nunca saiu de moda. Esse cara nunca saiu de moda. Eu vou deixar ele ali, porque ele está na moda. Eu conheço um monte de gente que parece esse cara aí. O tempo todo coloca dificuldade em tudo. Então aprenda uma coisa. Cuidado com quem está te aconselhando. Por quê? Porque, na verdade, ninguém pode te dar aquilo que não possui. Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. E se o que eu tenho é rejeição, baixa estima, arrogância, raiz de amargura, é isso que eu vou te dar. Vai se aconselhar com o irmão do filho pródigo. Sabe o que ele vai te dizer? Eu sei o que você está passando. Também não tem valor nenhum na minha casa. Meu pai só se importa com aquele que quebrou tudo e fez tudo errado. Vai se aconselhar com o filho pródigo no caos. Ele vai dizer, não, cara, eu vim de uma família muito rica, o negócio é curtir a vida, vamos acabar com tudo. Quem está entendendo? Vai se aconselhar com Judas. Ô Judas, eu converti, estou querendo seguir Jesus. Cara, esquenta a cabeça que isso aí não, só isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com nada, não. Segue a sua vida aí, o negócio aqui, ó. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro. E como tem discípulo Judas pregando aí hoje. Existem dois tipos de falso profeta. O que quer roubar a sua alma e o que quer roubar o seu dinheiro. O que quer roubar o seu dinheiro, ele vai fazer você negociar com Deus o tempo todo. E o que quer roubar a sua alma, ele vai falar assim para você: se você não fizer isso, Deus vai te pesar a mão, hein? Se você sair da minha igreja, vai cair um raio na sua cabeça, vai acontecer um acidente, você vai ficar doente. Eu conheço gente que está doente, porque estava debaixo desse tipo de liderança opressora. Gente que amaldiçoa. Então cuidado com quem você... Eu volto nas palavras de domingo passado. Quem tem o seu coração, quem tem os seus ouvidos, tem o seu coração. Jefté, por que ele aceitou? Por quê? Por que ele aceitou? Se ele já tinha saído de lá. Na verdade, ele só aceitou para ser aceito. Ele queria mostrar alguma coisa para ser aceito. Algumas pessoas na vida, elas lutam para conseguir uma promoção, para conseguir um carro do ano, para conseguir uma casa maior. Para quê? Para desfrutar? Não! Para ser aceito. Não, porque se eu chegar nesse carrão, aí todo mundo vai me respeitar. Porque se eu chegar nessa casa, aí todo mundo vai me respeitar. Aí todo mundo vai querer que eu faça parte do grupo. As pessoas não falam isso com a boca, mas o inconsciente grita, berra, que é dessa forma que as coisas acontecem. A ferida da rejeição, ela faz para se exibir. Não, hoje a rodada de cerveja é tudo por minha conta. E no domingo o menino diz: ô pai, compra uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, tem laranjinha, capeta lá no quintal. Espreme lá, que o trem é bom. Laranjinha capeta, vocês conhecem? Deixa para lá. Essa coisa da roça.
Sabe, a pessoa que tem essa ferida, ele faz isso com as pessoas de fora, para quê? Para se sentir importante, para se sentir aceito. Tem gente que te oferece dinheiro o tempo todo. Não, pode deixar que eu pago isso, eu pago aquilo, eu pago aquilo outro. Com uma finalidade, para ser aceito. Pastor, como eu sei que a pessoa que está fazendo isso comigo, se é para... Porque existe gente que faz as coisas por você, porque elas te amam, porque elas gostam de você, porque elas são generosas. Mas existe gente que quer te comprar o seu coração. Como Jefté, eu compro essa briga de vocês, mas em contrapartida, eu vou ser o chefe. Vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me receber. Gente que às vezes te manipula sem você perceber. Gente que está com a vida errada, mas tenta te comprar. Pastor, e como é que eu sei? Você não precisa saber. Quem tem que saber é quem está fazendo isso. Porque ele precisa fazer uma pergunta para si mesmo. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu gosto da pessoa? Ou porque eu quero ser aceito por ela? Ou por aquele grupo? Ou por aquelas pessoas? Sabe, a rejeição, ela é poderosa quando você não a usa para o seu vitimismo. O lado bom de Jefté nessa situação aqui é que ele usou a rejeição de sua família para não se fazer de vítima da sociedade. Ele usou a rejeição para subir na vida, para se tornar um líder do seu povo. Sabe, a grande lição que eu aprendo aqui é que a vida, ela é feita de ciclos. E quando os seus familiares o procuraram, o povo de Gileade o procurou, ele não tinha encerrado um ciclo. Diga comigo, eu preciso encerrar ciclos. Jefté estava com o ciclo dele aberto. Sabe o que isso significa? Não importa o que te aconteceu na vida, o importante é você deixar o passado no passado. Mesmo porque a Bíblia diz que a vida é cheia de ciclos. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1, vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Existem ciclos. Tão importante quanto abrir um ciclo é saber fechar o ciclo. E Jefté, ele não fez isso. Há uma passagem na Bíblia que ela é muito interessante e muitas pessoas a conhecem. Êxodo capítulo 14, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, o povo hebreu está ali, os egípcios estão vindo. Então Deus diz para ele: Moisés, tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. O povo passou, o ciclo foi aberto. Diga comigo, o ciclo foi aberto. Talvez esse seja um dos versículos mais pregados nesse capítulo. Deus abriu o Mar Vermelho. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi o versículo 26 e 27. Mas o Senhor disse a Moisés, depois que o povo passou: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem. O ciclo precisa fechar. Sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Deixe o passado no passado. Não traga o passado para o presente. Tão importante quanto abrir o mar, também foi fechar o mar. Qual área da sua vida precisa ser fechada?
Qual parte do seu passado ainda está bem presente na sua vida? Jesus nos deu uma ferramenta muito poderosa para fechar o passado. É uma ferramenta chamada perdão. Perdoar aqueles que te rejeitaram, perdoar aqueles que não te amaram, te amaram como você gostaria de ser amado, porque talvez é essa leitura que você fez. Jesus conhece a dor da rejeição. Jesus, ele sabe o que é ser rejeitado. Isaías 53, a Bíblia diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens o escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Numa outra tradução vai dizer, e não fizemos caso dele. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos como castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas, as nossas feridas podem ser curadas. Pelas suas feridas, nós podemos ser curados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele foi machucado pela rejeição, mas lembre-se, Jesus foi rejeitado para te curar da rejeição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Feridas são memórias doloridas. Embora você possa ter sido rejeitado por outros, e mesmo que ainda outras pessoas possam rejeitá-lo ocasionalmente, você pode ser liberto da ferida da rejeição, porque a rejeição pode estar aí, mas ela não pode ter poder de te afetar, se você crê apenas naquilo que Deus diz e mais nada. A rejeição não tem poder sobre a sua vida, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Que ferida você traz dentro de si? Que lembrança você traz dentro de você? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você não viva como Jefté. Ainda que você tenha sido humilhado dentro da sua casa, no seu trabalho, ou talvez até mesmo numa escola, porque quantas pessoas sofrem uma ferida de rejeição por causa da fala de um professor, de uma professora, e aquilo o bloqueou. Ou talvez você se rejeitou. Você se olhou no espelho e se rejeitou. E ao se rejeitar, você pensou que todos também te rejeitam por causa da sua aparência, por causa da sua conta bancária, por causa do seu nível intelectual, por causa das suas roupas, e por que não dizer até mesmo por causa das suas tatuagens. Eu não sei que dor você traz,
eu sei que Jesus está dizendo nessa noite: filho, filha, se o mundo te rejeita, eu te acolho, eu te recebo. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Senhor te diz: vem, filho meu, vem, filha minha. Nele não há rejeição. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu fardo, o meu jugo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele ainda cura as suas feridas. Ele pode tocar no seu passado e dar um novo significado. Talvez você tenha dito: parece que eu não sinto que pertenço mais. Eu não pertenço mais à minha família. Eles não se importam comigo. Eu não pertenço mais aos meus amigos. Parece que eles me desprezam. Eles não me convidam mais. Eles nem sequer mais me olham. Até mudam de passeio quando me veem. Talvez você esteja sendo rejeitado, como aquele homem da parábola do bom samaritano, que foi rejeitado 2 vezes pelos levitas e pelos sacerdotes, mas ele foi acolhido pelo samaritano, que pagou a sua hospedagem, que comprou azeite para colocar nas feridas. Talvez as pessoas não te compreendem, mas eu sei quem te compreende. Eu sei quem te estende a mão. Eu sei quem diz: filho, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Você é uma vara na figueira, na videira. Você é parte do meu corpo. E as portas do inferno não prevalecem contra você, que é a igreja. Talvez você tenha sofrido tanta humilhação no seu casamento, que você começou a se rejeitar. E essa é uma das piores rejeições. Ou talvez você tenha sido tão humilhado no seu trabalho, que você tem se rejeitado e tem dito para você mesmo: eu sou um burro, eu não consigo fazer as coisas bem feitas, eu tenho dificuldade de aprender. Talvez você já está acostumando com essa ideia, com essas palavras que alguém te falou: ei, tudo que você fez na vida até hoje, tudo deu errado. E
tudo que você faz dá errado. Você acreditou nisso. E você deu o significado de que você é um fracasso. De que nada mais vai dar certo para você. Mas eu conheço alguém que está dizendo para você: eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novos céus, uma nova terra nos espera. Ei, tem alguém dizendo para você: aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado para você. Então solta as amarras nessa noite. Solta as amarras nessa noite e vem em direção a Ele. Oh, meu coração e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti. Ele está te chamando nessa noite, dizendo: saia do seu lugar, venha até aqui à frente, se ajoelhe, coloque diante dele os seus pesos, suas dores, aquilo que está sobre você. Vem, sai do seu lugar e vem se prostrar diante dele. Meu coração queima por ti. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os rejeitou. Senhor, nós sabemos que nós seremos rejeitados, mas a ferida que o mundo tenta abrir em nós nada é perto daquele que nos acolheu, daquele que nos abraçou. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas dores, as palavras que nos feriram, a forma, ó Deus, como lidaram com o nosso coração. Nós nos colocamos em oração nesse momento, e eu oro, meu Pai, por aquela pessoa, meu Deus, que está bloqueado, que não consegue avançar por causa de uma ferida aberta. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e venha trazer uma cura interior. Venha libertar-nos no mais profundo dos nossos sentimentos, das cadeias de pensamentos que nos aprisionam, as fortalezas ditas pelo apóstolo Paulo. Vem, Espírito Santo, vem mudar tudo em nós, vem transformar tudo em nossa vida, venha usar, ó Deus, dessa ferida sobre as nossas vidas.
Vem, Espírito Santo, toca nessa pessoa que já não se sente pertencente mais. Essa pessoa que diz para si mesma: tanto faz a vida não me interessa, a vida não me importa, porque eu não me sinto amado na minha casa, eu não me sinto amado no meu trabalho, eu não me sinto acolhido. Vem, Senhor, vem, faz algo poderoso, ó Deus, faz algo poderoso, ó Deus. Olha lá na cheia. Sinta o abraço de Deus, igreja. Sinta Jesus te abraçando aonde você está. Sinta o Senhor te abraçando e te dizendo: vem, filho, vem, filha, eu te amo, eu te amo. O castigo que te traz a paz estava sobre mim, pelas minhas pisaduras você foi sarado. Acredite, acredite, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Que tu tens por mim, não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim, e o meu coração Sinta o Espírito Santo aonde você está. Sinta o abraço do Espírito de Deus sobre você nessa noite. e não há fim, Oh, não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, sinta o Espírito Santo. que tu tens por Sinta o Espírito Santo te curando de toda rejeição, Não há fim para toda ferida. o amor, Sinta o Espírito Santo te confrontando tu tens o seu comportamento para ser aceito. Você não tem que fazer nada para ser aceito. Você tem que ser você. Você tem que ser você. Jesus morreu na cruz por você. Não foi por um personagem que você encarna, que você tenta viver, uma máscara. Não, foi por você. Senhor, sob essa palavra, nós lançamos os nossos pés no mês de agosto. E essa semana de oração, visita